Gui, a gente se conheceu no G4 e agora você é o cara da cultura. Mas antes da gente entrar em falar de cultura corporativa e tudo que você tem feito, eu queria que você contasse um pouco. Qual era o momento da sua vida ali quando você chegou no G4? O que tinha acontecido um pouco antes? Legal. Cara, antes... Eu tenho essa empresa já tem vai fazer 10 anos agora. Né? Que é a Dojo? Que é o Grupo Dojo. Grupo Dojo. Inclusive a gente tá passando por um rebrand agora, mas vou contar daqui a pouco. Mas foi quando eu conheci você lá no G4, né? Inclusive fiz os trabalhos de cultura organizacional lá do G4 e tal. Enfim, a gente se conheceu. Tenho uma admiração, um respeito enorme, um carinho enorme por você. E depois que eu saí do G4... Eu já tinha minha empresa, né, quando eu estava no G4, mas saí do G4, continuei com a minha empresa. E naquela época, Toledo, a gente se posicionava... Qual foi o game changer pra gente, né? E um ponto de virada que eu acho que foi importante. A gente tinha uma empresa de consultoria focada em 3 pilares: cultura, liderança e gestão, porque a gente acreditava que esses 3 pilares são a base para a construção de qualquer negócio, tá? Todas as empresas que têm uma cultura forte, com a liderança forte e tem gestão, a gente acredita que essas empresas crescem, independente de focar só em marketing e vendas. Sendo que aí o que foi que mudou, né, do nosso posicionamento para cá? Quando você quer se posicionar como referência em cultura, liderança, gestão, falar sobre várias coisas e vários temas ao mesmo tempo, você acaba não se posicionando como nada. Então, na mente do teu cliente, ele não consegue te enquadrar como referência em nada. E aí, ano passado, cara, passei por algumas mentorias, consultorias, enfim. E aí foi quando caiu uma das fichas de dizer o seguinte: cara, Guilherme, eu vou me posicionar como gestão, preciso me posicionar como alguma coisa. Vou me posicionar como gestão, especialista em gestão? Não. Tem um monte de gente bem posicionada em gestão na internet. Liderança. Pior ainda. Tem mais gente ainda bem posicionada como liderança na internet. E cultura organizacional, cara? E aí, Marcelo, eu entendi que não tinha ninguém, né? E aí foi um dos game changers, dos pontos de inflexão que eu chamo da nossa vida como empresa profissional. Dizer, cara, essa cadeira aqui de cultura organizacional, ela vai ser minha, eu vou sentar e ninguém vai tirar de mim, eu vou ser a maior referência nesse assunto. E é curioso porque ao mesmo passo que eu entendi que isso era uma solução, isso depois de um certo tempo, uma semana depois, virou um problema, no seguinte aspecto. Cara, 3 a 5% das pequenas e médias empresas hoje no Brasil sabem o que é cultura organizacional e sabem a importância disso para o negócio deles. 3 a 5%? Eu arrisco dizer que 3 a 5% dos pequenos e médios empresários sabem o que é e sabem a importância disso para o negócio. Eu disse, cara, então eu não consigo vender cultura organizacional, tem que ser um mecanismo, mas eu preciso vir com alguma coisa um pouco mais de cima. E aí eu sou cristão, sou religioso. Nas conversas que eu tive com Deus, ele me mandou uma mensagem dizendo assim: Guilherme, você precisa liderar um movimento. E o movimento que você precisa liderar chama de empresas com propósito, tá? São empresas que não querem pensar em resultado a curto prazo, que não querem saber só de faturar, ganhar dinheiro e crescer a qualquer custo. São empresas que querem o crescimento de hoje, mas que também querem o legado de amanhã. Querem construir empresas com culturas e times fortes, com pessoas engajadas, felizes. Eu disse, cara, é isso. A gente tem que vir com um movimento maior, que é a empresa com propósito, sendo que o mecanismo que a gente vai fazer com que isso aconteça é a cultura organizacional. Existe um medo da galera nichar, porque acha que o mercado vai ficar pequeno demais. Então as pessoas falam assim, poxa, mas nichar... Poxa, vai ficar tão pequeno. Só que as pessoas não entendem que é exatamente o oposto. E não é o fim, né, Gui? É um ponto de partida que, na verdade, muda absolutamente tudo, né? Tudo. Eu tô vendo que, de um tempo pra cá, os seus conteúdos mudaram completamente. O seu posicionamento mudou completamente. Você tem mostrado muito dos bastidores do que tem acontecido. E, pô, cara, eu tô vendo que o negócio tá crescendo muito mais rápido do que talvez até você imaginava. É porque esse posicionamento único, ele te traz um oceano azul. Ninguém faz o que você faz. Todo mundo fala sobre cultura organizacional hoje na internet, Toledo, mas ninguém se posiciona como cultura organizacional. Uhum.
Então, porra, até setembro do ano passado eu tinha 3 pessoas no time. Hoje eu tô com 18, a gente tá indo para 25, no final das contas. Até setembro do ano passado eu tinha 8 mil seguidores no Instagram. Desde janeiro para cá eu tô ganhando 10 mil todos os meses. Né? Até setembro do ano passado eu não tinha tantos contatos para, sei lá, palestras, eventos. Porra, hoje tem 4 a 5 por mês que a gente recebe. Então o lance do posicionamento, acho que talvez tem uma lição muito importante aqui para pequenas, médias empresas, é que, cara, quando você se torna referência ou quando o teu cliente ele te encaixa, né? Quando você tem um espaço na mente do teu cliente com uma referência a alguma coisa, ele coloca dentro daquela caixinha, já era, entendeu? É muito mais importante do que você querer ser generalista e querer fazer tudo. Você acaba não fazendo, se posicionando em nada bem feito. Ah, Guilherme, mas você se posiciona como cultura organizacional hoje. Mas você trabalha com gestão, com liderança? Sim, trabalho. Se algum cliente bater na minha porta e quiser fazer um trabalho, a gente faz. Mas eu não vou gastar minha energia, meu tempo e o tempo da minha equipe com conteúdo focando nisso. Então todo o meu conteúdo hoje, internet, redes sociais, tudo que a gente faz é tudo direcionado e 90% da nossa energia é gasto para isso aqui. Porque a gente entende que isso tem vamos dizer assim, tem uma demanda reprimida muito grande, mas que principalmente pós-pandemia, as pessoas começaram a ter um entendimento maior do que é cultura organizacional, tá? Porque, cultura tóxica, o quiet quitting, a grande resignação do mercado, as pessoas indo para casa e viram o quão, os funcionários, né, indo para casa e viram o quão a cultura nos ambientes de trabalho não eram legais, né, e aí teve toda essa demissão silenciosa, essa grande resignação do mercado, isso no mercado mundial. E aí os empresários começaram a entender a importância desse negócio, né? Que, cara, é impossível, eu acredito muito que é o seguinte, Toledo, é impossível hoje escalar um negócio sem culturas e times fortes. É impossível eu escalar um negócio hoje sem gente boa. E não é nem gente boa, é gente certa. Né? Porque gente boa, cara, não são os melhores tecnicamente, são os melhores comportamentalmente. Total. Quem talvez está escutando a gente aqui agora já teve essa experiência de contratar uma pessoa muito boa tecnicamente e a pessoa não performou. Então eu brinco assim, os melhores profissionais, pequena e média empresa, não tem capacidade de pagar. Os caras estão no Google, na Apple, na Netflix, estão empreendendo. O que eu preciso não são dos melhores, são das pessoas certas. E quem são as pessoas certas? São as pessoas que têm mais aderência ao fit cultural da gente. Sacou? Agora, quando você decide se posicionar nesse universo e você viveu e aprendeu que produção de conteúdo ela é um grande diferencial, o inbound marketing é um grande diferencial, eu vejo que você está usando isso como a sua porta de entrada, né? Seu posicionamento está vindo através da produção de conteúdo. É assim que você está ganhando, obviamente, autoridade e, consequentemente, começa a vir palestra, começa a vir treinamento, um monte de coisa desse tipo. Agora, dentro desse nicho, existe assunto suficiente para você produzir conteúdo deste assunto suficientemente? Porque aí é uma dúvida minha, porque eu também falo de cultura, né? Tem assunto suficiente? Como é que você está trabalhando isso? Porque muita gente fala assim, cara, não se preocupa, pode repetir conteúdo. Você já chegou a ponto de estar repetindo conteúdo? Como é que você está enxergando essa parte? Legal. Cara, eu costumo dizer que é o seguinte, quanto mais eu estudo um determinado tema, parece que mais ignorante eu sou, né? Sendo que é uma ignorância refinada, Toledo, não é uma ignorância bruta. Então, quanto mais a gente estuda cultura organizacional, mais abre-se um mundo de possibilidades. Tá? O fato de eu me posicionar como cultura organizacional não quer dizer que eu não possa entregar outros assuntos. Tá? Então, a gente, dentro dos nossos programas, a gente continua focando nos 3 pilares, porque eu não acredito que existe uma cultura forte com liderança fraca. Então a gente trabalha também liderança. E não existe isso tudo se não tiver gestão. Então a gente trabalha também um pilar de gestão, estratégia e tal. Mas, respondendo a tua pergunta em relação ao conteúdo propriamente dito, cara, sim, existe um limite ali, mas eu acho que a gente consegue fazer um negócio maior no seguinte sentido. Hoje a gente liderando um movimento de empresas com propósito. Eu acho que, inclusive, fiz uma pesquisa até recente no meu Instagram. Cara, qual é o conteúdo que você gosta de ver por aqui? É lifestyle? É conteúdo técnico? É conteúdo meu modelo mental? E ficou muito dividido, cara, entre conteúdo técnico
e minhas convicções e meu modelo mental. Então, quando a gente fala de liderança de movimento, que é esse movimento de empresas com propósito que a gente está construindo no Brasil, tem muitas convicções, tem muitas coisas do que a gente acredita que são conteúdos riquíssimos e que engajam e que inspiram muitas pessoas, não somente o técnico. Porque o técnico, cara, é fácil de você conseguir achar hoje na internet aí. Né? Óbvio, um nível tão profundo como a gente ensina hoje é focado em falar de cultura na internet, eu acho que talvez ninguém tem. Mas hoje tem um ChatGPT, hoje tem um Google para você conseguir conhecimentos mais técnicos. Mas a gente está entrando numa pegada de conteúdo que não envolve só técnico. O cara que quer estar próximo da gente, ele quer estar próximo da gente pelo meu modelo mental, pelo fato de se conectar com o que a gente acredita, pelo fato de se conectar no nível mais profundo, que é o nível emocional. As nossas convicções, quais são as bandeiras que a gente defende e luta, quais são as bandeiras que a gente não defende e não luta, que é o que a gente fala, cara, eu não acredito em empresas sem propósito, eu acho que elas são chatas de trabalhar, empresas que só pensam no curto prazo, que querem ter resultado rápido, que só pensam em faturar. A gente não acredita nisso, cara. E essas bandeiras, quando eu defendo, eu me conecto na internet com pessoas que também defendem dessa bandeira e também vão querer estar mais próximo de mim por conta disso. Ao mesmo passo que eu volto e falo, cara, o que eu acredito são empresas com propósito, empresas que querem deixar um legado para o mundo, né? Empresários que querem transformar suas empresas em algo que eles possam se orgulhar, com culturas e times mais fortes, com pessoas mais engajadas, mais felizes, que tem um impacto positivo no mundo, na sociedade. Eu acho que empresa é uma ferramenta social para isso. E aí eu começo a me conectar com pessoas que estão aderentes com isso. Que pensam de forma similar, mas não necessariamente saibam como executar, né? Como fazer. Isso. E aí o como, mas assim, depois que ele está completamente comprado comigo, o como é o mínimo. Ele já vem comprado. Ele já quer estar próximo. Ele se conecta com o meu modelo mental, com a forma como eu penso em empreendedorismo e negócio. Então, como é um método só, que aí a gente também tem, obviamente, mas eu acho que as pessoas na rede social e a internet, a gente está falando de marketing e tudo mais, elas não se conectam só com o método ou o conteúdo técnico, porque aí eu estou indo muito para o lado racional. A gente está começando a entrar num nível de conteúdo não só racional, mas emocional, de tentar trazer essas pessoas para um nível de conexão mais profundo, que é o nível emocional. Você desenhou um portfólio de produtos, né? A gente já falou de alguns deles aqui. Como é que foi seu processo de construção desse portfólio de produtos e com qual você começou e por quê? Legal. A gente tem nosso cliente muito bem claro na cabeça da gente e tudo que a gente desenvolveu foi com base nisso, né? Mas o que é que o nosso cliente quer hoje? Ele quer ter uma empresa sexy, com um time forte para sustentar o rápido crescimento do negócio dele. Tá? Então, o nosso perfil de clientes são empresas que estão crescendo rápido e que durante esse crescimento a cultura se dilui e é aqui onde as empresas quebram. A maioria das empresas no mundo que quebram, elas não quebram quando estão desacelerando. Elas quebram quando elas estão em crescimento rápido. É exatamente nesse momento que começa a contratar e trazer pessoas desalinhadas com a cultura começa a se diluir, vai entrando em novos níveis de liderança. Então, a gente entendendo isso, e é o nosso perfil de cliente, a gente não pega clientes que, mais uma vez, que só querem ganhar dinheiro, curto prazo, e que estão desacelerando. Tá? Então a gente tem essa persona muito bem clara, muito bem definida. Com base nisso, a gente diz, cara, esse método da gente funciona aqui. É para esse perfil de cliente, nesse momento de empresa. Tá? Então o método que a gente construiu foi, diante do que a gente identificando, que a maior dor dos nossos clientes é a dor do crescimento, tá? É a dor do crescimento, ou seja, falta braço para ele continuar crescendo. E o que ele quer é atrair times mais fortes, ter uma empresa mais sexy, no final das contas, para sustentar esse crescimento. A gente criou um método que envolve 3 pilares ali, que é uma cultura engajadora, para você ter times fortes com uma estratégia clara. Se eu tenho uma cultura engajadora, consequentemente eu vou atrair pessoas que se conectam com essa mesma cultura. E aí, consequentemente, eu vou construir times fortes, times alinhados, né? Comportamentalmente, não só tecnicamente. Tecnicamente é super importante, mas comportamentalmente também. Porque eu arrisco dizer hoje, Marcelo, que 80% do tempo da gente hoje, dos empresários, quando você não tem essa cultura muito clara, não contrata baseado em cultura, eu arrisco dizer que 60% a 80% do nosso tempo, ou muito mais da metade do nosso tempo hoje,
é gasto corrigindo o comportamento das pessoas e não a técnica. A gente demite por comportamento, não demite por técnica. O maior gasto da gente de tempo é em relação ao comportamento das pessoas e não técnica. Mas olha que curioso, comportamento não se corrige, cara. Técnica se treina, se capacita, se desenvolve. Agora vai tentar mudar o valor da pessoa do dia para a noite para ver se você consegue. E aí tem muito empresário que acha que precisa organizar processo. Mas processo não corrige comportamento. Processo corrige técnica, concorda? Então quando eu trago pessoas com valores alinhados, comportamentos alinhados, eu paro de gastar energia corrigindo o comportamento quando o comportamento não se corrige. Se eu trago a pessoa com a estrutura errada, com a base errada, com os valores errados, já era. É um trabalho duro nas coisas erradas. Total. É um trabalho burro, no final das contas. Então, a base para todo negócio, o que a gente acredita para todo negócio funcionar, é a cultura organizacional. Eu consigo construir um prédio sem a fundação? Não consigo, cara. Depois que o prédio está pronto, eu vejo a fundação? Não vejo. Essa fundação chama-se cultura organizacional. Eu também não vejo na minha empresa. Eu consigo construir uma laje, uma casa de 1 andar, 2 andares, talvez com alvenaria, sem a fundação. Mas quanto mais esse prédio crescer, cara, essa casa crescer ou essa empresa crescer, mais importante vai ser a fundação. Quanto mais sólido tiver a cultura organizacional, mais você vai crescer de uma forma estável. Quanto menos sólido você tiver a fundação, quanto mais tua empresa cresce, mais instável ela vai ser. Então a gente entende que a cultura organizacional dentro da empresa é como se fosse a fundação para um prédio. Então esse é um método que a gente usa. Consequentemente, com base na cultura, eu consigo atrair as pessoas certas, alinhadas com a cultura. Eu consigo construir times fortes. E o terceiro pilar que a gente trabalha é a estratégia clara. Então quando eu tenho uma cultura clara, que atrai as pessoas certas e dou clareza de visão, de direção, né, e de priorização, deixo a estratégia clara, já era, cara. Não tem como a empresa não crescer. E esse método que vocês construíram, como é que vocês entregam para o cliente? A gente entrega hoje, cara, tem alguns formatos, né? Grupos de mentoria, focados nichados em cultura e times fortes, né? O nome do programa a gente chama de Base to Scale. Criar base forte, ou seja, a fundação para o crescimento. Aí são para os donos, né? Os donos só empresários, só empresários. A gente tem dentro desse programa também, a gente coloca os líderes, mas dentro de um outro programa. É como se, qual que é o objetivo, qual foi a dor que a gente identificou? Quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais o empresário se desenvolve, mais a empresa dele cresce, maior vai ser no abismo que existe entre ele, os sócios e a liderança deles. Verdade. Então o que é que a gente fez dentro do nosso método? A gente inclui as lideranças também para reduzir esse abismo que existe entre eles e as lideranças deles, todos eles sendo treinados no mesmo método. Legal. Né, que é o método da gente, sendo que o líder tem um programa deles e o empresário tem um programa deles. Então, o empresário trata com o empresário, porque é uma pegada mais estratégica, e os líderes é uma pegada mais tática e mais operacional. Ou seja, obviamente você está preparando o empresário e ele está se conectando com outras pessoas do mesmo nível que ele. Isso. Por outro lado, você não pode deixar o restante do time e os sócios ao léu, porque eles precisam se atualizar, senão de nada adiantou você preparar o sócio, porque ele vai falar, tá, vai aumentar agora a frustração. Eu sei, mas e aí, meu time que não tá vindo junto, vai aumentar a frustração. E aí quando a gente coloca o time, eu reduzo o abismo, porque tá todo mundo sendo treinado e capacitado na mesma metodologia, no mesmo conhecimento. Então fica mais fácil de você conseguir encontrar multiplicadores ali no meio do caminho. Entendeu? Eu imagino que mentoria seja um ticket mais premium, né? Um produto usualmente mais caro. Como é que você fez para tornar isso escalável quando você inclui também a liderança? A entrega é similar ou é um produto que é mais escalável para a liderança? Tudo que a gente faz, assim, eu venho, minha essência sempre foi consultoria, né? Eu abri minha primeira empresa em 2014, a gente virou uma franqueadora com 80 franqueados no Brasil. E eu saí por conta foi quando eu conheci cultura organizacional, é uma história bem legal também, mas eu não vou me estender nisso, mas assim, minha essência sempre foi cultura organizacional, sempre foi consultoria. Sendo que consultoria, Toledo, não é escalável, cara. Você está trocando o tempo por dinheiro ali no final das contas. E em determinado período da minha carreira, né, profissional como empresário também, eu disse, cara, como é que eu consigo fazer com que eu consiga impactar mais pessoas? Eu estou impactando muito menos pessoas do que eu gostaria de impactar. Muito menos empresários do que eu gostaria de impactar. Hoje eu tenho uma plena convicção de que empresas com propósito são empresas melhores e empresas melhores geram um país melhor.
Esse é o impacto positivo que a gente, como empresa, quer gerar para a sociedade. É criando empresas melhores através de... criar um país melhor através de empresas melhores, e a primeira pessoa que a gente precisa mudar é o principal agente de transformação, o principal agente de mudança, que é o empresário. Então esse é o nosso cliente, né? Então, a gente criou toda a metodologia para que fosse escalável, para que a gente conseguisse colocar mais pessoas. Então, hoje, a entrega não é só minha, existem várias outras pessoas, advisors, mentores que entregam, né? São meus especialistas. Eu entrego o grupo com os empresários, e meus especialistas e advisors entregam o grupo com os líderes. Como a gente nicha todas essas entregas para culturas e times fortes, não é um negócio tão amplo, não fala sobre business, empreendedorismo da maneira mais ampla possível. A gente não fala, por exemplo, sobre vendas, a gente não fala sobre marketing, a gente não fala sobre finanças, a gente não fala sobre nada disso. Então a gente tende a nichar muito, né, o nosso conteúdo, a nossa entrega, e as dores, elas tendem a ser muito parecidas. Então, cara, e é muito gostoso, porque empreender no Brasil é muito solitário. A gente tem diversos clientes que são sócios sozinhos no negócio. E quando eu coloco isso dentro de um grupo de mentoria, automaticamente isso vira um board, um conselho consultivo. O cara traz o case dele para a gente, então ele vai ouvir a minha visão, sendo que não vai ouvir só a minha. Não existe só uma fórmula mágica. Empreendedorismo não tem fórmula mágica. Ele vai ouvir a minha e mais de outros 5, 6, 7 outros empresários que já passaram pela dor que ele está vivendo. E o cara sai dali com 5, 6, 7, 8 sugestões de como ele pode implantar na empresa dele. Então a gente consegue... E aquela dúvida dele, na maioria das vezes, é a dúvida de 30%, 40%, 50% das pessoas que estão ali na sala. Porque todo mundo está ali em busca de um único objetivo, né? Crescer negócios com culturas e times mais fortes, né? Espetacular. Eu faço muita mentoria, palestra, e aí, Toledo, eu pergunto assim, toda palestra que eu vou, eu pergunto assim, quem aqui tem problema com vendas? Aí algumas pessoas vão lá e levantam a mão. Quem aqui tem problema com finanças? Aí outras pessoas levantam a mão. E aí eu faço uma terceira pergunta que é assim, beleza, e quem aqui tem problema com gente? Aí todo mundo levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Então assim, resumindo, né, o que a gente entrega hoje é exatamente isso. A gente sana, resumidamente falando, todos os teus problemas com gente, né? Como é que a gente faz isso? Criando uma cultura sexy, tá? Para atrair somente as pessoas certas e repelir as erradas, e com estratégia muito clara, para dar direção, para dar clareza. Gente boa gosta de trabalhar em empresa boa, cara. 9 a cada 10 empresários que eu converso aí falam, Guilherme, cara, tá muito difícil encontrar gente boa. É verdade. Profissional bom tá escasso no mercado hoje. Eu falo, tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quão sexy é a tua empresa para atrair gente boa? Sabe? Toledo, gente boa não gosta de trabalhar em empresa ruim, cara. Gente boa não gosta de trabalhar em empresa que não cresce. Não é a gente hoje em dia mais que escolhe gente boa para trabalhar na empresa da gente. É gente boa que escolhe a gente para trabalhar na nossa empresa. Não é a gente que escolhe eles, é eles que escolhem a gente porque eles têm lugar, em qualquer empresa, no final das contas. Eu acho que começa pela falta de confiança do empresário que não sabe nem vender o que ele acreditou, porque ele está depositando a vida dele naquele negócio, né? E aí, cara, quando eu comecei a Clivo, ninguém conhecia a Clivo. Depois a gente levantou round de investimentos, saímos em todas as mídias, aí você pesquisa no Google e você vê lá a Clivo, vê eu, vê meu sócio e etc. Ajuda. Mas antes disso, como é que eu contratei gente? Eu contratei gente vendendo o sonho que eu queria construir. Perfeito. Né? Perfeito. E não tinha nada. Perfeito. Marcelo, mas você recebeu um investimento. Tá, mas meu escritório era horrível. Perfeito. Né? Então eu não tinha nada a meu favor, eu só tinha um sonho. E você saber vender o sonho é o começo do caminho, né? É isso aí, porque assim, ó, tá todo mundo aí vendendo produto e serviço só, cara. E quando a gente fala de atrair talento, tá todo mundo aí vendendo a vaga. Na verdade, não tá nem vendendo a vaga, tá dando a vaga. A maioria das pessoas que contrata hoje é porque tá precisando para ontem. Então, assim, qual é a chance disso acontecer? Uma proporção de que você precisa junta a fome com a vontade de comer. A fome de você precisar daquela vaga para ontem, com a vontade de comer de 10 milhões de pessoas que estão desempregadas aí no Brasil. Quais são as chances dessa combinação dar certo? Então a gente tá dando a vaga. Então assim, a gente como empresário, a gente tem um negócio chamado liberdade de escolha. Será que a gente tá escolhendo as pessoas que a gente realmente gostaria de contratar?
ou tá contratando as pessoas que deu para contratar? O menos pior, né? O menos ruim. E aí eu tô dando a vaga, eu tô vendendo a empresa. E isso se reverbera para o marketing e para vendas. As pessoas estão vendendo só produtos e serviços. Então eu tô me conectando só no nível racional com meus clientes. Mas é o nível emocional, cara. Primeiro pilar, você não vende produto e serviço, você tem que vender tua cultura. Quando o teu cliente ou o teu talento, ele se conecta com a tua cultura, com o teu sonho grande, com a tua visão, tu se conecta com ele no nível mais profundo que existe, que é o nível emocional. E aí você pode vender qualquer coisa para aquele cliente depois que ele está conectado. Pega a Apple, é um exemplo disso. Pega o Nubank, talvez seja um outro exemplo disso. O Nubank pode vender qualquer coisa para muita gente aí, entendeu? Que todo mundo compra. Então esse lance de você vender o sonho, cara, é isso que vai fazer você atrair talentos. Porque assim, ó, tá difícil realmente, eu concordo. Tá difícil encontrar gente boa no mercado hoje, tá? Sendo que a gente tá indo encontrar pessoas no mercado, fazer hunting, como se a gente fosse caçar borboleta, sabe? A gente quer tentar encontrar a borboleta certa para o nosso negócio e eu vou lá com aquele pulsar, uma rede para tentar encontrar. E é muito difícil isso. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o contrário, cara. Preciso criar um jardim legal para que essas borboletas venham para próximo de mim. E esse jardim chama-se uma cultura engajadora, uma cultura clara, forte, sexy. Cara, pega os exemplos aí de culturas organizacionais brilhantes aí e como é fácil essas pessoas conseguirem encontrar, atrair, engajar e reter talentos. Total. Tem N exemplos que a gente pode trazer aqui, tá? Então, o que essas maiores e mais sexy empresas do mundo fazem é o que pouquíssimas ou raras empresas, pequenas e médias empresas no Brasil fazem. Elas investem no que pouquíssimas empresas investem, que é na base, que é a fundação, que é ter uma cultura organizacional muito clara e forte a ponto de atrair as pessoas certas e repelir as pessoas erradas e os comportamentos errados. Isso é lindo, tu só vai atrair quem tu quer. Então, eu brinco que a cultura organizacional tem esse poder, né, de proteger o sistema das pessoas erradas e dos comportamentos errados. Sabe? Então isso é mágico, cara. Quando você consegue isso, não é à toa que essas empresas estão crescendo assustadoramente e tem gente fã, engajada, veste a camisa da empresa. É impossível competir com a empresa e com o time que ama o que faz pro propósito. Só prestar atenção no mercado, prestem atenção em quais empresas do seu círculo se destacaram, não tem a menor dúvida que essa empresa tem uma cultura forte. Não tem como ter uma empresa que se destaca sem ter uma cultura forte, né? Todas que a gente lembra, elas vão ter uma cultura forte. Pode não ser a cultura que você se identifica, porque cultura não tem a cultura certa. É a cultura que o dono quis implantar ali dentro. E normalmente vem muito da convicção do dono, né? Perfeito. Agora, eu não me identifico, porque aqui o pessoal trabalha 18 horas por dia e eu não acredito nisso. Beleza, mas não significa que isso está errado. Perfeito. Mas para ali um monte de pessoas isso funciona, né? Não existe cultura certa e errada. Existe a cultura da empresa. E Guilherme, como é que eu construo a empresa? Como é que eu construo a cultura da empresa? Você não constrói a cultura da empresa. A cultura é você. Você que abriu sua empresa, você sabe como é que você gosta de trabalhar, você sabe como é que gosta de... Quem são as pessoas que fazem sentido, quais são os comportamentos que são aceitáveis, quais são os comportamentos que não. Até tu chegar na abertura da tua empresa, tu teve tua educação dos teus pais, escola, família, tu foi enraizando alguns valores, né? E que a cultura é uma das únicas coisas, na minha visão, que é indelegável para o dono da empresa hoje. Sendo que a cultura, Toledo, não existe uma cultura... Eu tenho meus valores pessoais e na minha empresa vão ser valores diferentes. Não, cara. A cultura é reflexo do dono. Fala que a empresa é reflexo do dono, mas a cultura é reflexo do dono. A cultura é você. Então, tem empresa que cresce sem cultura, Guilherme? Tem, mas eu prefiro trabalhar com pessoas que eu gosto de trabalhar. Com pessoas que se identificam com o meu jeitão de ser. Então, se eu tenho meus valores e são inegociáveis para mim, esse vai ser o reflexo dos valores da empresa, de um modo geral. Eu vou começar a atrair pessoas que compartilham desse mesmo jeitão de ser que eu e que tendem a tomar decisões alinhadas e parecidas. E aí, quando eu tenho uma cultura forte, Toledo, cara, eu não preciso de processo. Exige menos regras, exige menos processos. Por quê? Porque as pessoas tendem a tomar decisões alinhadas e parecidas. Mas o que a gente mais vê aí é missão, visão e valores com uma plaquinha bonita na parede, impressa na parede só para inglês ver. Mas ninguém
toma decisão baseada naquilo, ninguém contrata, ninguém demite, ninguém promove, ninguém prioriza projeto, cria novos produtos baseado naquilo. E, cara, isso tem um poder, assim, assustador, né? No final das contas. Eu acho que é o core do negócio, mas o core, eu brinco que a empresa é um meio para a gente alcançar os objetivos da vida da gente, que é fim. Então, não tenho como ter uma cultura diferente do que sou eu como líder da empresa e como dono da empresa. Porque aí, quando a empresa e quando a cultura é a minha essência, eu vou ser o principal espelho desse negócio. Eu vou reverberar aquela cultura todos os dias, porque aquilo sou eu. Sendo que a gente está criando culturas organizacionais aí só pensando no cliente, olhando da porta para fora, olhando no que é que vai trazer mais clientes, o que é que vai fazer a empresa faturar mais. Quando, na verdade, aí eu, como principal guardião da cultura da empresa, né, o líder como empresário, ele é o primeiro que não dá exemplo nenhum em relação àquilo, porque ele não tem nenhum daqueles valores, ele não acredita naquela visão, não é ele. E aí perde a essência. E aí a cultura da empresa enfraquece. Eu imagino que os empresários que chegam até você estão querendo passar por uma transformação. Mas certamente eles têm pessoas erradas dentro do time. Pessoas que eles não contrataram, que talvez até entreguem resultado, mas não façam do jeito que ele gostaria que fosse feito. Que é como você falou, quem aí tem problema com pessoas, né? A maioria tem. Essas pessoas estão dispostas a demitir, porque demitir é essencial, porque é o que você falou. Às vezes você contratou uma pessoa que tem o caráter errado, você não vai conseguir mudar. E muita gente pergunta assim, será que eu tento mudar? Tudo depende do tempo que você tem. Agora, mudar caráter leva muito tempo, né? Então, me parece que demissão é um negócio fundamental nesse processo de transformação. Como é que eles veem isso? Legal. Eu deixo muito claro o seguinte, que é a primeira coisa que eu falo. Eu nunca vi uma mudança de cultura sem mudança de pessoas. Não existe uma mudança, uma transformação cultural sem mudar as pessoas também. Então, algumas pessoas tendem a ficar para trás. Tá? Na verdade, o que é que eu acredito, tá, Toledo? É que, cara, você não vai estar feliz com aquelas pessoas, nem aquelas pessoas vão estar felizes trabalhando na tua empresa. Então, o que a gente está fazendo não é demissão e desligamento. A gente está dando a oportunidade dela ser feliz em outro lugar. Ela não vai ser feliz ali, cara. E aí, no momento que eu externalizo, declaro, tiro a nossa cultura, tiro o ponto de vista que está implícito aqui, minha visão, meu sonho, meus valores, e declaro isso para a empresa, né, uma materialização, um código de cultura, vai ficar muito claro para as pessoas também se enxergarem e dizer, cara, eu não me identifico com isso aqui. E aí, automaticamente, olha o poder de uma cultura também, ela vai automaticamente repelir aquelas pessoas. Às vezes não sou nem eu, como empresário, líder, que vou precisar fazer esse desligamento. Ela mesmo não vai se identificar e vai ser autorrepelida, né? Por que a gente, como empresário, líder, a gente procrastina tanta decisão? Por que o ser humano é tão procrastinador de decisão? Porque falta critérios de tomada de decisão. E na maioria das vezes, Toledo, essa falta de critérios de tomada de decisão tem a ver com a falta de clareza dos nossos valores. Se eu tenho valores muito claros dentro da empresa, e a pessoa está infringindo aquele negócio ali, eu não preciso tomar decisão. Está tomada já. É só eu honrar o código. No momento que eu não tomo decisão e não honro o código, eu estou enfraquecendo a cultura da empresa. Então, isso deixa inclusive de ser um negócio pessoal. Não é Toledo que está demitindo o colaborador. É uma coisa que é muito maior do que Toledo, como dono da Clivo. Existe uma lei, uma constituição, que é o Código de Cultura. Cara, não sou eu que estou tomando a decisão, eu estou honrando só o código. O código está dizendo lá que esses valores aqui são não negociáveis, são inegociáveis. E a pessoa está infringindo. Se eu não tomo a decisão, qual é a mensagem que eu passo para o restante da empresa? Que aquilo não vale de nada. Eu enfraqueço a cultura. Então, eu nunca vi uma mudança cultural sem mudar as pessoas. Algumas pessoas, sim, vão ficar para trás, né? Mas eu acho que é um ato, cara... Não sei nem qual é a palavra que eu vou usar para isso, mas é um ato legal, porque aquela pessoa não vai ser feliz ali. Então ela não está vivendo, ela está sobrevivendo naquele ambiente, sabe? Então a gente dá a oportunidade dela ser feliz em outro lugar. Sensacional. Você falou de um ponto importante, que é o seguinte: não adianta você ir lá e implantar cultura na empresa, fazer tudo o que precisa ser feito para formalizar
um reflexo do que o dono acredita, do que os fundadores acreditam, do que eles têm como objetivo do como trabalhar, se não tiver manutenção. Então isso significa que, por mais que eles tenham muita vontade e eles pratiquem isso, todos os outros líderes e todas as outras pessoas também precisam praticar. Então é um negócio que precisa ser vivido. E se porventura alguém dentro da empresa não estiver vivendo isso, a gente vai perder. Como é que você trabalha para essa questão se tornar perene dentro da empresa, né? Perfeito. Criar uma cultura é muito fácil. Difícil fazer a manutenção dela. É igual andar de bicicleta, cara. Se eu parar de pedalar, eu caio. É igual ficar magro ou ficar sarado, ficar forte. Eu não consigo ficar magro, sarado e fortes indo pra academia uma vez por mês, consigo? Eu também não vou conseguir ter uma cultura forte falando sobre ela uma vez por mês. Ou uma vez a cada ano num evento da empresa. Então, o grande trabalho é você... É por isso que não tem uma cultura forte se as pessoas não estiverem alinhadas com aquele negócio. Porque eu falo assim, liderança não é um torneio de simpatia. Liderança não é eu ficar motivando e engajando as pessoas. Não é satisfação no trabalho, não é eu ter um ambiente legal, não é eu ter um puff, não é eu ter um cachorro como mascote da empresa. Engajamento é um comprometimento emocional que as pessoas têm com o teu negócio. Por que as pessoas fazem trabalho voluntário? Porque acreditam na causa, no propósito. A gente paga para trabalhar e a gente trabalha mais engajado do que no nosso trabalho que a gente recebe para trabalhar. Né? Isso é engajamento. Por que os homens-bomba, o Al-Qaeda, eles dão a vida deles em prol daquela instituição e religião? Porque eles acreditam no propósito de existir uma vida melhor depois daquela. Quer nível de engajamento maior do que aquele? Então, engajamento não é satisfação, não é salário, não é motivação, não é benefício. É um comprometimento emocional que as pessoas têm. E aí, a importância da cultura é a manutenção desse negócio. E aí, mais importante do que isso beleza, a cultura ela tem que ser igual uma cascata de chocolate, sabe? O mesmo chocolate que eu provo nos níveis mais altos da organização tem que ser o mesmo sabor, a mesma textura, os mesmos valores, a mesma essência dos níveis mais baixos da organização, do nível mais operacional. Quando eu tenho isso, cara, já era, entendeu? Mas é importante eu ter rituais para eu conseguir consolidar esse negócio e estar falando o tempo inteiro em relação àquilo ali. Então eu vou reconhecer baseado na cultura e aderência aos valores, eu vou contratar baseado nisso, eu vou demitir baseado nisso, eu vou chamar a atenção e dar feedback também alinhado ou desalinhado com a cultura da empresa. Tá? Então eu vou criar momentos de rituais, de reuniões focadas nisso. Cara, a gente fez um trabalho que foi incrível numa empresa que, porra, até os rituais ficaram muito bacanas, porque era uma empresa de educação para o futebol. Os caras só trabalhavam, o concorrente dele é a FIFA e a CBF, Nossa. Não tem ninguém. E aí, missão da empresa dele, transformar sonhos em carreiras. Muita gente sonha, cara, trabalhar com futebol. É a paixão do brasileiro o futebol. E aí, os valores deles foram todos baseados na gíria do futebol. Era apaixonados pela vitória, era o valor de resultado deles. Treino é jogo, que é o valor de melhoria contínua. Raça, que era o valor de comprometimento. Jogar junto, que era o valor de trabalho em equipe. Então a gente começou a construir os rituais de gestão e de liderança, todos eles baseados nos valores. Então a reunião de resultado deles, a reunião semanal de resultado deles virou a reunião de apaixonados pela vitória. O nome da reunião. O nome da reunião era o nome do valor. Então olha como nos rituais... Porque cultura, cara, é a forma como a gente se veste, né? São os rituais, são os artefatos, tem uma série de fatores ali dentro. Não quer dizer que eu vou ter uma cultura forte só tendo as coisas escritas na parede. Não, eu já entrei dentro de empresa, estava tudo escrito na parede. Eu perguntei pro dono, qual é a visão da tua empresa? O cara não sabe. Cara, se tu não sabe qual é a visão da tua empresa, onde tua empresa quer chegar, quais são as chances de tu chegar nesse lugar? Imagina, se tu não tem clareza da visão, imagina o teu time. É tipo assim, tu pegaria um ônibus sem saber para onde ele vai? Não. Quais são as chances dele te levar para o local que você realmente gostaria de ir? 0. Sendo que tem empresário pegando esse ônibus todo santo dia. E aí a empresa vai crescendo, Toledo, ele vai colocando gente para dentro, e em algum momento o teu time vai perguntar, Toledo, para onde é que esse ônibus está indo, cara? Para onde é que essa empresa está indo? E aí a maioria dos empresários, não, vamos indo, que no caminho a gente resolve, tem essa meta para bater, tem essa pendência aqui, o cliente tá reclamando ali. E aí no meio do caminho, Toledo, tá os funcionários, o teu time tomando decisões erradas e tu reclamando deles, achando que eles são incompetentes, que eles não prestam, que o olho do dono aqui engorda o gado. Então eles reclamando de você,
como líder porque você não dá visão, não dá clareza, não dá direção de para onde a empresa está indo. Então, criar cultura é muito fácil. Difícil é você fazer a manutenção dela. E você faz a manutenção dela através de rituais, né, de gestão, rituais de liderança, rituais baseados nos teus valores. Aí, mais uma vez, é único. Eu não consigo chegar e pegar, achei um ritual do Google massa, vou trazer aqui para minha empresa. Talvez não conecte com a tua empresa, com a tua cultura. Então, os rituais são muito únicos. Eu brinco que a única vantagem competitiva que uma empresa tem a longo prazo chama-se cultura e gente boa, né? É a única coisa que não é copiável. Produto e serviço é facilmente copiável. Agora vai tentar copiar a cultura da empresa para ver se você consegue. Não consegue, cara, copiar. Então, quando você tem clareza da tua cultura, você vai começar a construir os rituais para fazer a manutenção disso baseado com a tua cultura. Mas, de forma rápida, tu vai reconhecer baseado na cultura, demitir, contratar, promover. Quando tu começa a fazer isso, naturalmente as pessoas entendem assim, cara, esse é o jeitão de ser da empresa. Se eu não for por esse caminho, vai dar ruim para mim. Se eu for por esse caminho, eu vou ter esse futuro aqui. E aí o mais importante é, com a cultura forte, mais uma vez, ele protege o sistema das pessoas erradas e dos comportamentos errados. Então, quando eu tenho pessoas ali dentro que se identificam com o jeitão de ser e têm os mesmos valores, é muito fácil de eu fazer manutenção. Porque as pessoas não conseguem fazer diferente daquilo, porque é a essência dela. Então, vamos lá, se tu tem um valor de resultado muito forte e tu não consegue entregar o resultado, isso vai doer dentro de você. Se teu time tem um valor de resultado muito forte e ele não entregou, vai arder dentro dele. Se você tem um valor de honestidade muito forte e você é desonesto com alguém, isso vai te queimar dentro de você. Então eu não preciso estar implorando ou empurrando meu time para poder ele estar engajado e estar, sabe? Engajamento é um comprometimento emocional. Se eu trago pessoas que estão alinhadas com a cultura, já era. Tudo fica mais fácil. O problema é que a gente não faz isso hoje. A gente contrata errado, contrata pela técnica, demite pelo comportamento. Por que eu não contrato pelo comportamento, então? Porque eu não tenho clareza de quais são os meus valores. E aí, olha que negócio curioso. 100% dos empresários, eles contratam hoje pela competência técnica. Olham competência técnica. Vários olham competência comportamental também, né? Perfil DISC, análise comportamental. Pô, vou contratar uma pessoa para vendas, vou olhar um cara mais dominante e influente, vou contratar uma pessoa para finanças, vou olhar uma pessoa mais, né, analítica e tal, mais controle. Sendo que raras são as pessoas, Toledo, que olham o nível mais profundo que tem, que é esse terceiro aqui, que é a aderência aos valores da empresa. Raras são as empresas que olham isso aqui. Então, no momento que eu estiver olhando só isso aqui, a tendência é que eu vá errar muito mais em relação à contratação de pessoas. E aí fica muito difícil, cara, eu mudar o comportamento das pessoas e conseguir criar uma base forte, conseguir ter esses rituais que se perpetuem. Porque eu tenho pessoas desalinhadas com os meus valores, eu não corrijo o comportamento. E aí, o que acontece com as empresas? A gente começa a querer criar um monte de regras, um monte de processo, um monte de burocracia, um monte de aprovações, fiscalização, microgerenciamento. E quanto mais eu crio isso, mais as pessoas gastam energia para burlar tudo isso, os processos, as regras, e nada anda. Por quê? Porque a cultura come a estratégia, os processos, as regras no café da manhã. Porque não tem as pessoas certas, porque não está alinhado com a cultura. Aí a empresa começa a ficar ultra burocrática e chata, né? Porque você não consegue trabalhar, porque você não tem clareza do como você deve fazer, tudo do jeito que você tenta fazer não dá certo. Então fica difícil, essa comunicação não flui, né? Se você não para estruturar e decidir o que você quer, né? Parar e pensar, o que eu quero construir aqui nessa companhia, né? Total, porque, assim, de forma muito resumida, o que é cultura organizacional? É um framework, é uma ferramenta que vai te ajudar a tomar melhores decisões. 90% das decisões hoje não são nossas, cara, mais como donos da empresa, se a gente tem time. Principalmente quando a gente passa de 30 funcionários, que a gente já não é a gente mais que contrata todo mundo, já tem cargos de liderança, níveis de liderança abaixo da gente, não é a gente que sabe, às vezes a gente nem sabe o nome de todo mundo, dependendo do tamanho da empresa. Então, se eu não começo a contratar e trazer pessoas alinhadas, então, e se eu também não deixo muito claro qual é o meu framework de tomada de decisão, as pessoas vão começar a tomar decisões baseadas nos valores delas, nos valores que elas acreditam. Porque os nossos valores, eles são o nosso software de tomada de decisão. A gente toma decisão
inconscientemente todos os dias baseado nos nossos valores. Se eu tenho um valor de honestidade, é impossível eu tomar uma decisão que seja desonesta com alguém. Sabe? E aí, o que acontece quando eu trago pessoas desalinhadas? Elas vão começar a tomar decisões baseadas nos valores delas, que é diferente dos valores da empresa e do dono. E aí aquele negócio, porra, a empresa não funciona sem a minha presença, é o olho do dono que engorda o gado. Se eu não estiver presente, parece que as coisas não andam, né? Porra, eu tenho que estar fiscalizando, microgerenciando, cobrando todo mundo. Mas por quê? Porque você está com as pessoas erradas no jogo. E aí as pessoas tomam decisões diferentes. Pô, como é que eu faço para atrair, ter pessoas que sejam verdadeiros clones meus, que pensem e tomam decisões alinhadas comigo? Tu tem que trazer pessoas que estejam alinhadas com os teus valores. Ela vai começar a tomar decisão alinhada e parece que o mundo anda. Então, você deixa de ter aquelas organizações muito verticalizadas, comando e controle, chefia, supervisão, microgerenciamento, né? Aqueles organogramas muito verticalizados, e tu começa a ter organogramas mais horizontalizados, onde parece que ninguém é chefe de ninguém, todo mundo toma decisão e o mundo anda. Por quê? Porque as pessoas estão alinhadas. Entendeu? Eu gosto muito da ideia de você, que você falou aqui no começo, de que nada é do dia para a noite, que não é a última linha do orçamento que é a única coisa que funciona. E essas coisas exigem tempo, porque é uma construção, uma transformação de uma companhia não é do dia para a noite, né? Total. E o seu programa de mentoria também não é um curso de final de semana, né? Não. Então, quanto tempo você traz essas pessoas para serem mentoradas? Quanto tempo elas ficam com você nesse programa de mentoria? São 6 meses. 6 meses de mentoria. São 6 meses, mas eu tenho clientes que estão há 3 anos, e que renovam. Que vão renovando a cada 6 meses. Guilherme, cara, tô tendo resultado, minha empresa está crescendo, e eu, cara, tudo que eu tenho de problema eu trago para cá pro grupo e serve como um conselho consultivo, e o negócio anda. Então, e é exatamente o que você falou. Cara, eu não acredito em resultado do dia pra noite. Se você não tem esse resultado até agora, você acha que eu vou te fazer milagre, vou te entregar esse negócio em 2 meses, em 3 meses? Não vou. Sim, qual o problema, Marcelo? E o que é que a gente identificou no mercado e por que a gente é diferente de todo mundo? Porque tá todo mundo te ensinando a escalar negócio. Todo empresário, quando abre a empresa, ele sabe que ele quer crescer. Concorda? 100% dos empresários sabem que eles querem crescer. Poucos sabem onde eles querem chegar. Ou seja, visão, clareza de visão. E pouquíssimos sabem como eles vão vencer aquele jogo naquele lugar onde eles querem chegar. Então, tá todo mundo aí no mercado, aí fora, te ensinando a escalar negócio, só olhando da porta para fora. Só olhando o quê? Marketing, vendas, né? Growth e tudo mais. Beleza, isso é muito bom, tudo bem. Mas à medida que teu prédio vai começando a crescer, se você não tiver a base sólida, cara, a base forte, esse negócio vai ficar muito instável, vai ficar um caos a ponto desse prédio cair. Né? Como a gente conversou aqui, que a maioria das empresas que quebram, elas quebram no momento que estão em crescimento acelerado. Então, o que é que eu acredito? Tá? Que crescimento, faturamento, lucro, caixa é consequência. Retorno financeiro, vamos fazer uma analogia aqui, é consequência do teu cliente e do teu mercado satisfeito. Concorda? Teu cliente, teu mercado satisfeito, ele é consequência dos teus processos internos rodando perfeitamente. Concorda? Teus processos rodando muito bem vai deixar teu cliente, teu mercado satisfeito com o teu produto e teu serviço, consequentemente vai te dar o teu retorno financeiro. E quem que faz os processos? São as pessoas. Adianta eu ter a melhor estratégia do mundo, os melhores processos do mundo com as pessoas erradas? Você iria para a guerra com os piores soldados do mundo? Você não iria. Se você tivesse a melhor estratégia do mundo, os melhores processos do mundo, você ia arriscando tua vida? Você não ia. E quem são as pessoas certas? São as pessoas que são atraídas pela tua cultura. Então a cultura é a base para atrair as pessoas certas e repelir as erradas. As pessoas certas é que vão fazer teus processos rodarem perfeitamente. E aí tu vai gastar energia não corrigindo comportamento e corrigindo técnica, né? E aprimora os processos para que melhore tecnicamente. Teus processos rodando perfeitamente vão deixar teus clientes satisfeitos. E teus clientes satisfeitos vai te dar o retorno que tu precisa. Então, faturamento é fim, não é meio. Tá todo mundo olhando só processo para cima. Esquece de pessoas. Quem faz o processo são as pessoas. Esquece da base da fundação. Tá todo mundo olhando só o telhado. Tá todo mundo só olhando da porta para fora, que é onde o cliente vê, que é onde o mercado vê. Tá? E esquece de olhar da porta para dentro, que é o ativo mais importante e é a única vantagem competitiva das empresas hoje. Então pega o Google, pega a Netflix, pega o próprio Nubank,
Pega, cara, Nike, todas essas empresas, o que é que os CEOs delas falam? Qual é a maior vantagem competitiva dessas empresas? É a cultura deles. É a única coisa que é incopiável, que ninguém consegue copiar, no final das contas. Quando você olha para o processo de manutenção da cultura, feedback é um pilar central, né? E me parece que isso ainda é um negócio dificílimo de se fazer, especialmente em empresas pequenas e médias que não entendem isso direito, né? Como é que você cria métodos para quebrar essas barreiras, para conscientizar essas pessoas de que feedback não é uma crítica, que a gente não está tentando demitir as pessoas, que aquilo ali não é um acerto de contas, que na verdade a gente quer que todo mundo progrida, que todo mundo comece a falar a verdade. E eu sempre digo que as empresas vivem um teatro, vivem um monte de mentira ali dentro, porque ninguém fala a verdade, ninguém bota suas frustrações para fora e fica vivendo aquele antro que na frente dos líderes é de um jeito e por detrás é todo mundo criticando. Perfeito. Que as coisas não andam, as coisas não evoluem. Como é que a gente quebra isso, Gui? Cara, primeiro ponto é você ter uma cultura de transparência, né? Lá dentro da empresa a gente tem um valor muito forte que é o jogo aberto e limpo sempre. Então o jogo aberto é transparência e limpo é com respeito. É o que a gente chama, né? O valor da gente. A gente estimula muito essas trocas francas, sabe? A gente tá... Mas aí, vamos lá. Você tem que trazer pessoas que são assim. Se eu tenho pessoas que não são assim, ou se eu crio um ambiente dentro da empresa que, se eu falo que... Vamos lá na minha empresa. Vou dar um exemplo geral, que eu acho que vai ser melhor. Tem gente que prega uma coisa e faz outra na prática. Então eu prego inovação, mas eu puno o erro. É incoerente para mim, cara. Total. Eu prego desenvolvimento contínuo, melhoria contínua, mas eu tô punindo as pessoas que estão errando. Cara... Qual é a mensagem que eu passo para a cultura da minha empresa? Eu prego colaboração, mas eu tenho líderes egoístas. Então, vai muito da tua cultura. E aí você vai trazer pessoas que estão alinhadas com aquilo. Então, a gente tem muito esse negócio. A gente tem reuniões dentro da empresa só para falar das coisas ruins que a gente faz. Dos erros da gente. É uma reunião só de erros, de aprendizados. Então, eu estou estimulando que as pessoas tragam todos os erros naquele momento ali. Olha que negócio legal. Eu crio um ambiente de confiança. Uhum. Tá? E, cara, quando você fala de feedback, é um tema muito importante, porque é o seguinte, tem uma estatística hoje, Toledo, que fala assim, a Gallup fez essa estatística, a maior empresa de pesquisa de engajamento e clima do mundo, fala que 85% das pessoas que trabalham hoje avaliam trocar de emprego. 85% das pessoas que trabalham hoje pensam em trocar de emprego. Não é por causa do salário, não é por causa de benefício, não é por conta de promoção. Chama-se reconhecimento. Feedback positivo, no final das contas. Então, e aí perguntaram, tá, mas com que frequência você gostaria de ser reconhecido? E a pesquisa saiu pelo menos uma vez na semana. Quem é que reconhece o seu time uma vez na semana? Então, e aí aprofundaram ainda mais essa pesquisa e identificaram o seguinte, que as empresas que têm uma cultura de reconhecimento, elas têm 2 vezes mais lucro do que as empresas que não têm essa cultura de reconhecimento. É como se dissesse assim, você investiria $1 se você tivesse certeza que você ia ganhar 2 em troca? Claro, né? Quem não investiria? E essa moeda chama-se reconhecimento. Eu faço uma metáfora que é assim, o ser humano ele tem, assim como o banco ele é feito de quê? De depósito e saque. Né? O depósito é o reconhecimento que eu faço. Vamos imaginar que o ser humano ele tem uma conta bancária também, uma conta bancária emocional, que é feita de depósitos e saques. Depósito é o feedback positivo, é o reconhecimento que eu faço na conta bancária emocional do meu colaborador. E o saque é o feedback negativo, corretivo, vamos dizer assim, tá? E eu te faço uma pergunta, o que acontece com a conta bancária emocional do nosso time se a gente só faz saque? Saque. Vai derrubar. Saque. Cheque especial. Ficar negativa. Como é que eu quero que meu time esteja engajado, motivado, vista a camisa da empresa, feliz, se eu só faço saque, cara? Sacar é importante? É super importante. Sendo que eu tenho que ter saldo na conta bancária emocional daquele cara, daquela pessoa. Eu tenho que ter mais reconhecimentos do que saque. Entende? Aí a pessoa vai inclusive entender, porra, Toledo me reconhece várias vezes, cara. Então, se ele tá me chamando a atenção aqui é porque tem alguma coisa errada. Entendeu?
o que você gosta de fazer para identificar as pessoas certas? Porque não estamos falando de coisas técnicas, né? Estamos falando de coisas técnicas, tem uma camada inferior à aderência de valores e cultura. Nesse caso especificamente, né? Se queremos pessoas que falem com transparência, o que você busca, qual que é o trabalho que você faz para a gente separar quem tem essa prática e quem não tem? Legal. A gente tem uma metodologia que é uma metodologia de contratação baseada em valores. É um novo modelo de contratação que 90% dos RHs hoje em dia só contratam baseado na técnica, olhando o currículo. Uhum. E aí, vou te dar um exemplo prático, real. A gente tem 2 valores muito fortes lá na empresa. Um valor de gratidão, tá? Que a gente acredita que agradecer nos deixa em estado de abundância e reclamar em estado de escassez. Então, esse é um valor. Eu tenho um outro valor muito forte, que é o valor de mentalidade de crescimento, que é o valor de melhoria contínua, desenvolvimento. E aí eu vou para uma entrevista com a pessoa, tá? Na maioria das vezes, aí volta para aquele negócio, a cultura é única. Então, o meu processo de contratação também vai ser único. Às vezes eu faço perguntas, todo o meu processo de entrevistas, pelo menos a primeira, é completamente focada e voltada para o fit cultural. Então, o cara parece que a pessoa que está do outro lado, que está sendo entrevistado, parece que ele não vai entender nada do que a gente está perguntando. Então, vamos lá, um exemplo. Valor da gratidão. Eu chego para ele e falo assim: Toledo, cara, eu vou te dar 1 minuto no relógio para tu falar o máximo de coisas a que ou a quem você é grato. Beleza? Valendo, 1, 2, 3 e já, pá. E aí Toledo vai lá e me fala assim: pô, eu sou grato à minha mãe, a meu pai, a Deus e a minha família. Aí eu olho no relógio, Toledo, tá faltando 55 segundos ainda. Aí eu faço: que mais? Aí ele começa a travar. Enquanto tem outras pessoas que eu faço essa pergunta, Toledo: 1 minuto, valendo. Cara, eu sou grato por acordar, pelo dom da vida, por andar, por enxergar, por ter uma cama, ter um lençol legal, por ter um ar-condicionado, por acordar e saber que eu vou tomar um banho quente, abrir a geladeira e ter comida, por ter um teto, cara. Tem tanta gente que não tem, por ter trabalho, também pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha vida. Então, se eu deixar, Toledo, esse cara passa 5 minutos agradecendo. Dá para entender a diferença que um tem de um valor e o outro não? Dá para entender o nível de disparidade que um tem ou não? Beleza. Essa é uma pergunta. Então, essa pergunta me deu um drive se a pessoa tem um valor de gratidão ou não, forte nele ou não. Aí, nosso segundo valor, o valor de mentalidade de crescimento. Eu gosto de fazer algumas perguntas. O que é que você gosta de fazer quando você não está trabalhando? Os nossos hobbies falam muito sobre os nossos valores. Então, se a pessoa não fala que gosta de ler, de estudar, de se desenvolver, opa, sinal amarelo para esse valor de mentalidade de crescimento. E eu disse, beleza. Aí eu faço uma segunda pergunta para confirmar isso. Aí eu faço: Toledo, quais foram os maiores investimentos que você fez em você nos últimos 6 meses? E aí, Toledo, tem gente que chega para mim e fala assim: Guilherme, cara, eu não fiz investimento em mim não porque eu tô desempregado. E eu olho assim e falo: pô, mas será que só tem investimento se tiver dinheiro? Não existe um podcast, um YouTube, um Google? Dá para entender como o meu nível de metodologia de contratação é completamente não convencional. Eu só olho para o meu fit cultural. Então esse cara não está alinhado com o nosso valor de mentalidade de crescimento. Toledo, eu posso pagar para ele, eu posso pagar curso, dar livro, eu posso dizer que ele vai ganhar o dobro do salário dele se ele fizer isso. Ele não vai se desenvolver, porque ele não valoriza desenvolvimento e crescimento. Então aquele cara, ele não tem espaço dentro da minha empresa. Eu vi que você não fez nenhuma pergunta objetiva, ou seja, as suas perguntas não se pode passar, porque não tem como eu acertar e passar na prova. Então você não está falando assim: Marcelo, você gosta de ler? Obviamente que eu vou responder: adoro ler, claro, eu leio pra caramba, porque eu sei que isso é importante pra você, senão você não estaria me perguntando. Mas você não pergunta assim, você pergunta aberto. Não tem como passar na prova, né? Então, isso é uma técnica. Por que que isso é importante? Cara, porque eu quero identificar o racional dele ali por trás. Pergunta aberta é muito fácil. Ah, você é ético? O cara tá no meio da entrevista, ele vai dizer que não. Entendeu? Então, onde é que eu quero buscar? E que às vezes tem que ter um senso mais aguçado, que é assim: às vezes não é o que ele está falando, está nas entrelinhas do que ele está falando. Então a pergunta aberta, e quando eu trago para a infância, para a adolescência e para
a educação dos pais, é aqui onde foi enraizado todos os valores deles. É aqui onde eu quero pegar, cara. Então, eu tenho que começar a fazer perguntas mais abertas. O jogo é esse. Se eu fizer pergunta fechada, eu não vou ter a resposta que eu preciso. Entende? Então, quando eu falo perguntas abertas, peço para ele dar exemplos. Por exemplo, a gente tem um valor... Vamos imaginar que alguma empresa tem um valor de colaboração, né? Trabalho em equipe. E aí eu posso perguntar assim, cara, me conta aí um momento da tua vida, um projeto que foi o mais desafiador, mas que foi o que tu tem mais orgulho de fazer. E aí ele começa a contar o projeto dele, Toledo, e ele só fala do eu. Eu. Nunca é nós. É sempre fui eu que fiz, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo. Será que esse cara tem um valor de trabalho em equipe, de colaboração mesmo? Entende? Então, é nas entrelinhas que ele vai contando a história dele. Isso tudo é a vida dele. Quando eu trago pro lado pessoal, não tem como ele mentir, porque é a história dele. Então, nas entrelinhas do que ele vai me dizendo, eu vou entendendo. Se ele tem isso aqui, se ele tem isso daqui, se ele teve iniciativa, se ele tem comprometimento, se ele tem... Aí vai me abrindo um monte de valores. Entendeu? Espetacular. No final das contas. Então o processo de entrevista, ele no fim das contas, ele tem que ser preparado com base na cultura de cada empresa, né? Com certeza. Ela é única. É um processo de contratação único. Se for um processo de contratação alinhado com a cultura, sim. Mas, pô, vendedor. Pô, aí dá pra você pegar o framework ali, dá pra você pegar o job description de diversas empresas que têm, né, modelos e processos comerciais parecidos com o teu, até para tu usar como bench. Mas se for para olhar fit cultural, não tem como tu usar outras empresas como bench, cara. Tem que ser você, tem que ser a tua essência, vai ser as tuas perguntas, vai ser o teu jeitão de colocar o negócio ali. Entendeu? A gente falou muito do que a gente quer, mas tem muitas pessoas, muitos empresários que têm muita facilidade de dizer o que eu não quero, né? A gente está passando por um momento, uma fase da vida que a geração mudou demais. As pessoas estão diferentes, os valores mudaram um pouco. E parte dos empresários que eu converso, eles também falam assim, pô, mas essa geração tá difícil demais. Quando eu era jovem, eu pegava qualquer emprego, não tinha problema se eu ia ficar 2 horas no ônibus, eu tava um pouco preocupado com o salário. Hoje eu peço para trabalhar 1 hora a mais, tá me perguntando se vai receber por isso, se vou pagar estacionamento ou qualquer coisa desse tipo. Então tem muita gente preocupada sobre o que eu não quero dentro da empresa. Talvez militância seja uma das coisas que eu mais tenho escutado. Pô, não quero gente militante aqui, porque começa a misturar com política, o país tá todo dividido, não quero trazer o politiquês para dentro da companhia. Como que você trata essa parte do negativo, o que eu não quero ter aqui Legal. dentro? Aí volta para aquele lance que a gente conversou. Não existe cultura certa e errada. Existe a cultura da tua empresa. É aquele jogo do o combinado não sai caro. Então, se é uma empresa de direita ou se é uma empresa de esquerda e ela quer pessoas só daquele formato, tá tudo certo, não tem nada de errado, né? Sendo que eu acho que a regra do jogo, ela precisa estar muito clara ali no final das contas, tá? Então, pô, eu acho que não existe cultura certa e errada. A minha cultura é essa, eu vou começar a atrair pessoas que compartilham desse jeitão, vou começar a repelir pessoas que não compartilham desse jeitão. E tá tudo bem. Tá? Tem muita gente que acha que, pô, não, vai ser preconceito, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, cara, coloca as tuas regras, começa a trazer pessoas que estão alinhadas, cria o teu processo para que ao longo do caminho essas pessoas elas vão se auto-repelir na medida que elas forem se conhecendo e conhecendo um pouco a tua empresa e o que é a tua empresa e vai saindo. Porque tem uma estatística que fala também sobre isso. 59%, eu não sei, foi da PwC, se eu não me engano. 59% dessa geração milênio hoje que está saindo do mercado, ela está saindo por causa de um propósito maior. Então, tem uma estatística que fala que até 2025, 50% da força de trabalho vai ser ocupada pela geração milênio. E essa geração ela é fortemente movida por propósito. Então, se ela entra dentro da tua empresa, vê que é uma empresa qualquer, sem nenhum significado, é só uma empresa para encher o bolso do dono de dinheiro, por qualquer R$100 a mais, R$1.000 a mais, R$2.000 a mais, ela vai sair. E às vezes até para ganhar menos, ela vai sair, no final das contas. Sacou? Então, os empresários já estão identificando isso. A perda de talentos está muito forte, porque essas empresas não têm propósito, cara. Então eu não tenho que estar vendendo, fica 1 hora a mais aqui para mim. Fica 1 hora a mais que eu vou te pagar mais salário. Eu não tenho que ter funcionários, e muito menos mercenários. Eu tenho que ter missionários. Pessoas que se conectam e estão engajadas com a minha missão e com a minha visão. Eu não tenho que liderar por controle.
Eu tenho que liderar por contexto, vendendo minha visão, vendendo um sonho grande, vendendo onde a gente vai chegar. Quando esse cara se conecta, Toledo, ele trabalha 1 hora a mais, 2 horas a mais, 10 horas a mais, se for o caso. E trabalho para ele não é aquela dor, né? O problema é que está acontecendo ao contrário. A gente está num mundo muito frenético, muito acelerado, muito em busca de resultado a qualquer custo, crescimento a qualquer custo, e as pessoas estão adoecendo dentro das empresas, estão infelizes, consequentemente estão improdutivas. E eu preciso de mais gente para poder dar conta daquele negócio, né? Mas por quê? Porque, cara, tá faltando uma coisa maior, tá faltando uma conexão mais profunda dessas pessoas, né? Que é isso que vai dar o engajamento. Muitas pessoas que trabalham em empresas assim, elas tentam pelo menos mudar de baixo para cima, né? Porque normalmente, independente da posição que ela esteja, se ela é um C-level, se ela é uma diretora, se ela é um coordenador, um analista, as pessoas pelo menos tentam, mas é muito difícil mudar. E até hoje pessoas perguntam assim para mim, poxa, como é que eu faço para mudar a minha empresa? A primeira coisa que eu pergunto, o dono quer? É isso aí. Porque se o dono não quer, eu acho que você não vai mudar. É isso aí. E de fato é isso, né? Por isso que eu acho que você até começou de cima. Porque se você não muda a cabeça do dono, dificilmente você vai mudar o resto, né? A cultura organizacional é uma das únicas coisas que é indelegável pro dono da empresa. Não tem como eu delegar essa responsabilidade. Ah, mas eu vou pedir pro RH fazer. Cara, não. Aí tem um cliente que vai dizer, mas eu quero colocar meu time de RH para fazer junto comigo ou meus diretores. Não. Então todo o meu trabalho de construção de cultura é só com os sócios e os donos da empresa. Por quê? Porque o RH está hoje, pode não estar amanhã. O RH talvez possa ter uma cultura e valores completamente diferentes das tuas. Então você como dono, você está hoje, você está amanhã, você está quando a empresa quebrar e quando a empresa for vendida e tiver sucesso. Uhum. E a cultura tem que ser você, cara. Não é? Aí o que acontece com a maioria das empresas, Toledo? Quando elas começam a crescer e começam a colocar mais gente para dentro, os donos começam a se adaptar à cultura da empresa, de como a empresa está se transformando. E cultura são os piores comportamentos que a gente tolera, no final das contas. Então, não é os empresários e os líderes que têm que se adaptar à empresa. É a empresa que tem que se adaptar à cultura dos donos e dos líderes, cara. É o contrário. Então a cultura ela é indelegável, é uma das únicas coisas que não se delega. E quando você pega sócios que não estão alinhados? Eu já peguei, cara, e não foi legal não, assim. Eu já tive experiências de pegar sócios que não estão alinhados e essa sociedade, a gente ter claro... Porque assim, ó, traduz esse trabalho de cultura em uma palavra, eu diria clareza. E aí quando eu vejo, eu não consigo mais desver. Eu fui uma vítima disso. Eu saí da minha consultoria de 80 franqueados no Brasil por conta de culturas diferentes, visões e valores dos sócios diferentes. O cara só queria saber de crescimento, grana, dinheiro, por isso que a gente saiu de 0 franqueados a 80 em 2 anos. Sendo que, para mim, velho, dinheiro é importante, mas é consequência. Então, tinham outros valores por trás mais importantes. E eu cheguei na empresa um dia e disse assim, galera, é o seguinte, eu não fico mais um dia nessa empresa aqui. Se quiserem me pagar, vocês me pagam. Se não quiserem também, não me paguem, mas eu não vou sacrificar minha saúde mental, emocional para isso. Então, eu já tive trabalhos onde, no meio do caminho, óbvio, depois também, os dois identificaram que, cara, eles estão com visões diferentes e valores completamente diferentes. Qual é a chance disso dar certo? Nunca, não vai dar certo. Eu já tive também desafio, e a responsa é grande nesse sentido, que era uma empresa familiar, e aí eram 4 sócios, família, pai, mãe, filhos. Eram 5 sócios, tinham 3 filhos no jogo. E aí uma das decisões que eu tive que tomar foi o seguinte: quer um conselho? Tô aqui porque eu tô aqui porque vocês me contrataram em nome da empresa de vocês, né? Então eu quero fazer o melhor para a empresa de vocês. Minha sugestão é vocês afastarem esse sócio aqui, que era um dos filhos dele. Ah, mas Guilherme, mas por quê? Cara, porque é o seguinte, se tu não afastar esse cara aqui, aí o barco vai afundar com todo mundo junto. É esse cara aqui que tá segurando todo mundo. É essa pessoa aqui, é esse sócio aqui que está segurando todo mundo de querer evoluir. Então, se essa pessoa aqui está segurando e essa empresa aqui é o porto seguro de vocês 5, o melhor que vocês têm a fazer é tirar essa pessoa para que vocês 5 não se afundem sozinhos. E aí foi curioso porque tiraram e depois eles sentiram a necessidade de tirar o segundo. E continuaram sendo sócios, acionistas, as empresas estão crescendo. Os que saíram
estão ganhando mais, porque a empresa está crescendo, estão sendo mais valorizados e provavelmente foram fazer coisas que eles gostavam e que tinham mais alinhamento com a visão e com os valores deles. E provavelmente sem trabalhar, né? que normalmente a pessoa que não quer trabalhar, ela fica feliz quando ela sai, né? Ou trabalhando com a coisa que ela se identifica, Toledo. Ela vai ser mais feliz fora, ela não estava sendo feliz ali dentro. Por quê? Porque aquela cultura, aqueles valores, aquela visão como empresa não representava ela. É por isso que ela travava tanto. Entendeu? Então olha a importância desse negócio, não só para contratar sócios. Eu aprendi, cara, foi quando eu conheci cultura. A gente tinha mais de 40 funcionários já, tinha 80 franqueados no Brasil, eu trabalhava 10, 12, 14, 16 horas por dia, a empresa dependia de mim para tudo, e a gente já tava com gestão à vista, com planejamento estratégico, já tinha tudo, processos, e aí a gente contratou um consultor de gestão, foi quando o cara disse, Guilherme, teu problema é cultura organizacional, cara. E aí na hora eu disse, esse cara não sabe de nada, velho, consultor, sabe de porra nenhuma. Que, na verdade, quando eu fui estudar, foi quando eu comecei a identificar a importância desse negócio e quão profundo esse negócio era. E aí eu me desfiz de sociedade, pô. Então, o primeiro erro, assim, ó, isso serve para contratar sócio, isso serve para contratar funcionário, isso serve para relacionamento. Vai namorar ou casar com uma pessoa que tem visões e valores completamente diferentes com os teus para ver se não vai dar errado. Isso serve para contratar franqueado. Contrata um franqueado que tem valores completamente diferentes dos teus para ver a dor de cabeça que esse cara vai te dar. Isso serve para clientes também, Toledo. Quanto é que custa um cliente que está completamente desalinhado com os teus valores e com a tua cultura? Dinheiro nenhum do mundo paga. Franqueado, royalty nenhum do mundo paga a dor de cabeça que esse cliente, que esse franqueado, que esse funcionário, que essa esposa, que esse marido, que esse sócio vai te dar. Então pega assim, quem são as pessoas que eu mais me identifico, que eu mais me dou bem hoje na minha vida? Pode ter certeza que essas pessoas são as que estão mais aderentes com os teus valores. Sem a menor dúvida. Quem são as pessoas que mais eu não me identifico, que mais me dá dor de cabeça? Pode ter certeza que vão ser as pessoas que estão completamente desalinhadas com os teus valores. Então o valor, cara, conecta, une. Entendeu? É um nível mais profundo. Mas eu percebo que o brasileiro, ele ainda não trabalha muito o autoconhecimento, né? E às vezes ele nem sabe direito, ele vem arrastando no bonde da vida com o maquinista levando ele, e ele às vezes nem parou pra pensar, o que eu acredito, o que eu não acredito. Pegou gente assim? Peguei, e assim, vou te falar, isso é crônico no Brasil. Eu costumo falar que o Brasil, a gente vive um negócio chamado anomia. Não sei se você já ouviu esse termo, não. Mas anomia é uma completa ausência de valores. A gente não confia num padre, a gente não confia num pastor, num bispo, num presidente, num juiz. Nas maiores autoridades do Brasil, a gente não confia nessas pessoas. Né? Então a gente vive, o Brasil, ele tá com uma completa ausência de valores. Ah, Guilherme Toledo, mas o problema do Brasil é a educação. Cara, não é educação. Porque quem educa, a escola, ela só alfabetiza. Quem educa são os pais. E os pais estão mal educados, deseducados. Então, a gente vive numa completa ausência de valores, cara. É o jeitão brasileiro de ser. Entendeu? Então, eu chego, acho que posso fazer o que eu quiser, tem tudo o que eu quiser, posso fazer do jeitinho brasileiro. E a galera acha que quando vai chegar nas empresas, pelo menos na minha empresa, vai ser do jeito dele. E não vai, cara. Tem regra aqui. Você não entra. Ou você, quando entrar, se a gente errar na contratação, porque não existe uma fórmula mágica para contratação. Né? Se existisse, eu estaria trilionário, talvez não estaria nem conversando aqui com você. Mas assim, se a gente erra na contratação, a gente identifica depois e tira. Entendeu? Então, o problema do Brasil é educação. Não é, cara. A gente está vivendo uma completa ausência de valores. E é o que mais acontece isso. Então, chega cliente para mim, Guilherme, cara, eu quero... Qual é a tua visão? Crescer. Qual é a tua visão? Faturar 1 bi. Cara, desculpa, mas se for só por isso aqui, eu tô fora, cara. Eu prefiro não fazer esse trabalho, porque quanto mais você for focar em sucesso e dinheiro, menos você vai ter. E menos tua felicidade vai chegar. E menos sucesso você vai ter. E tu nunca vai se alimentar de outra coisa. Então, é até a pirâmide de Maslow. Depois que dinheiro deixa de ser um problema, o que é que passa a ser o problema? É uma crise existencial, né? É um desejo de autorrealização, de transformação, de deixar um legado, de transformar a empresa em algo que você possa se orgulhar. Que eu acho que isso que é o gostoso do negócio, né? Eu já tive cliente, talvez você deve conhecer, mas eu não vou dizer nome aqui.
Ele chegou para mim e falou assim: Guilherme, cara, é o seguinte, mercado financeiro, eu tô milionário, mas eu tô infeliz com a empresa que eu tô construindo. Tô triste, cara, tô rico, tô muito rico, mas eu tô muito triste com a empresa que eu estou construindo. Quão grave e profundo isso não é, né? Esse cara, eu não tenho mais tesão de vir pra empresa, eu não tenho tesão de estar com o meu time, eu não tenho tesão de desenvolver essa galera, eu não tenho tesão de nada. Entendeu? Cara, e aí? Qual é o sentido da vida? É só grana? É só sucesso? É só dinheiro? Eu não acredito nisso. E é engraçado a pessoa só descobrir isso depois dela ter sucesso, né? É porque depois que você tem isso e conquista isso, você vai começar a buscar outras coisas, né? E que você vai identificar que não é isso que importa. Não é isso que vai te trazer a felicidade. Porque você continua insatisfeito. Continua não achando que tem um sucesso. Sim. Apesar de ter a independência ou a liberdade financeira. Mas é um nível muito mais profundo do que isso. E aí filosofia explica, enfim, pirâmide de Maslow explica, tudo. Não é só o dinheiro pelo dinheiro, né? E vou te falar mais, cara. A geração millennium, ela tá muito ligada nisso. Esses meninos que estão chegando aí são prodígios demais. Eles conseguem identificar rapidamente uma empresa que não tem, que é só para encher o bolso do dono de dinheiro. Ninguém vai trabalhar nessa empresa. Então, se hoje já tá difícil de encontrar gente boa, a tendência é que vai ficar mais difícil ainda. Preocupante. Mas tem solução para isso, cara. Trabalhar com... É você, de fato, conseguir construir um jardim legal, uma cultura legal, ter uma empresa que tem mais significado e com propósito. Eu acho assim, ó, escala é resultado de culturas e times fortes para mim. Eu acho impossível escalar um negócio sem gente boa. Mas empresas que têm mais significado, culturas mais fortes, são empresas mais sexy. Tanto para atrair as pessoas de clientes de fora, quanto para atrair talentos para dentro, no final das contas. Então essas empresas, elas consequentemente são muito mais lucrativas, são muito mais engajadas, são muito mais produtivas, faturam muito mais, né? A gente vê aí, o case das maiores e mais sexy empresas do mundo, o quão elas são diferenciadas. Essas empresas, Toledo, elas não competem por preço. Elas não brigam por preço, elas têm valuations muito maiores do que empresas normais e tradicionais. Pega o caso das Zappos, que foi vendida para a Amazon. As Zappos eram um e-commerce de calçados americanos com 7 anos de existência. Foi vendida para a Amazon por $1 bilhão depois de 7 anos. Os caras compraram o faturamento, o EBITDA, a geração de caixa? Não, cara. Entendeu? Era uma cultura que estava muito alinhada com aquele negócio, no final das contas. Tá? Então, isso traz retorno acima da média, tanto financeiro quanto não financeiro. Então, constrói lucro. Constrói empresas com culturas e propósitos fortes, ela constrói lucro, ela constrói faturamento, ela constrói EBITDAs e valuations maiores. E, cara, e aí empresas melhores geram um país melhor, entendeu? É o que eu acredito, tá? Animal. Valeu, Gui. Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por ter dado aula pra gente de cultura. Legal, fica à vontade para mandar sua mensagem aí, a gente vai colocar todos os links que você quiser aqui embaixo. Cara, não, acho que é só, prazer aí, baita admiração, respeito que eu tenho por você, pelo Excepcionais, acompanho, sigo. Sempre tive um desejo, um sonho de poder estar sentado aqui nessa cadeira participando. Então, um baita prazer poder aprender também contigo, contribuir, né? De você ser meu amigo, acima de tudo, me dar conselho, me deu vários já. Espero que a gente continue preservando essa amizade, né, esse companheirismo, essa parceria. E, cara, é só me seguir aí nas redes sociais. Eu não quero muita coisa, não. É só deixar minhas redes sociais aí, Guilherme Guimarães F, me acompanhar e, cara, se puder ajudar aí em mais coisas, tamo junto, cara. Conta comigo. Valeu, meu irmão. Obrigado, foi um prazer. Valeu. Você que ficou até aí, não esqueça, deixa seu like aí pra gente. Compartilha para um empresário que tá precisando melhorar a cultura da empresa. Um beijo para você e até a próxima semana.